Eu acho que o timing já passou um pouquinho, mas essa foi a Big Band de Unifor e foi maravilhoso. Então, se alguém não acordou 100% depois dessa banda maravilhosa, por favor, gente, a saída é bem ali. Agora vamos para considerações iniciais. É uma honra chamar aqui à mesa, primeiramente, a professora doutora Gina Pompeu, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional, mestrado e doutorado da Universidade de Fortaleza, com relevantes pesquisas na área de interseção entre Direito e Economia. Professora Gina. E vamos chamar também à mesa o advogado e presidente do Instituto Liberal do Nordeste, Rafael Saldanha. Bom, a Universidade de Fortaleza se sente muito honrada em sediar a 5ª Semana da Liberdade. O Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza tem a professora Winnie Caminha como aquela que é a nossa professora de Direito Empresarial, e a cada ano, quando a Winnie me comunica e pede para que a gente participe da Semana da Liberdade, eu faço com muito prazer, porque, mais do que nunca, eu penso que a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento deve ser defendida, deve ser falada em todos os aspectos, para que a gente não viva simplesmente num sistema de dominação e de correntes de ódio. Então, a Universidade de Fortaleza e o Programa de Pesquisa e Pós-Graduação sente-se realmente muito contente, em parceria com o Rafael, do Instituto Liberal do Nordeste, em proporcionar aos nossos alunos, aos nossos acadêmicos, esse momento no qual vocês todos podem discutir as questões relativas, não somente à política econômica, não somente as questões inerentes aos dramas que o Brasil vive hoje no que consiste a economia, mas, sobretudo, a um desenvolvimento individual. Vocês não podem, não sei se vocês têm noção, o quanto difícil foi trazer esse pensamento e esse discurso para o âmbito das universidades. Eu estava aqui conversando com um colega de Santa Catarina e também dizendo que, na semana passada, eu fui fazer aula magna lá no Rio de Janeiro, em Niterói, na Universidade Federal Fluminense, e da dificuldade que a gente enfrenta quando a gente comenta sobre crescimento econômico e desenvolvimento humano. Eu levei tabelas, gráficos, pesquisei o Doing Business, o Fórum Econômico Mundial, e isso não é um discurso que a academia tem costume de fazer. Para que vocês tenham ideia, a defesa que ainda se faz em boa parte das universidades é tão somente aquele discurso, como é que a gente pode dizer, para não ser politicamente incorreta, mas aqui a gente tem a liberdade de falar, né, Winnie? Que eu passo o tempo me vigiando, gente. É um negócio assim terrível quando você está na coordenação de um curso, você passa a vigiar a sua fala de tal momento que você não tem a liberdade de pensamento. E, nesse contexto, lá na Universidade Federal Fluminense, eu fui falar sobre crescimento econômico e desenvolvimento humano. Mas o que eles queriam que fosse dito era cota para mulheres, cota para negros, cotas disso, bolsa disso e aquilo. Então, eles não têm costume sequer de ouvir falar de Rawls, de Dworkin, de Amartya Sen, e do que a gente pode dizer como pessoas que dizem que o importante é você garantir esse patamar mínimo civilizatório para que as oportunidades fluam. É esse o contexto da minha disciplina aqui, Estado, Constituição e Economia. E, para minha grande surpresa, isso parecia que eu estava falando alguma heresia, eu estava falando o básico, eu estava falando o mínimo, que é Martha Nussbaum, quando ela concilia que nós somos agentes de afeto e agentes de produção. E é nesse contexto que a gente também quer dizer para vocês, é o prazer de ter a Big Band aqui começando, porque ela faz parte daquele contexto da Universidade de Fortaleza, que são os agentes de afeto.
Né? Então, aqui também a gente está numa semana difícil, porque nós perdemos um dos nossos professores, que era o ícone da liberdade de pensamento, que era o professor Arnaldo Vasconcelos. Ele, com 80 anos, estava dentro da sala de aula, ainda batalhando, lecionando, não estava aí pedindo aposentadoria, pelo contrário, ele estava pedindo o direito de trabalhar. Então, nós perdemos o professor Arnaldo Vasconcelos em razão da falta de políticas públicas inerente ao acesso à saúde. Nós perdemos o professor Arnaldo Vasconcelos porque ele foi vítima da chikungunya. Claro que ele já tinha 80 anos, claro que ele era uma pessoa frágil já fisicamente, mas ele estava dentro da sala de aula, trabalhando, gerando o que a gente conhece como capital humano. E simplesmente porque nós fazemos parte de um país periférico, no qual as políticas públicas e a saúde ainda não é considerado aquele patamar mínimo civilizatório, a gente vive ainda nesse caos que é perder pessoas lúcidas, perder pessoas que estão no seu potencial de produção intenso para esse tipo de situação. Então, o PPGD vive esse momento dramático. O professor Arnaldo, com 80 anos, foi um grande defensor da liberdade de expressão. Eu me lembro que, há pouco tempo, nós tivemos uma reunião do nosso colegiado, que a professora Maristela Basso foi cogitado um veto de repúdio, porque ela estava expressando a sua opinião no que consiste a Colômbia, alguma coisa assim, né? Então, o professor Arnaldo se posicionou de forma nenhuma. O colegiado deveria aprovar aquele voto de repúdio proposto pelo professor Martônio. Por quê? Porque ele defenderia até Carl Schmitt, se tivesse vivo, e o direito dele falar. Então, é isso a novidade que a gente traz no PPGD Unifor, no Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito. O Rodrigo sabe que foi um dos incentivadores também, foi nosso aluno de mestrado. Eu sempre cobro que ele volte para o doutorado, porque nós precisamos de pessoas que defendam, sim, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a contestação e a oportunidade que deve ser dada a todos para o desenvolvimento das suas potencialidades. É nesse contexto que realmente eu acho que a Unifor ganha em proporcionar esse espaço e essa parceria com o pessoal do Instituto Liberal do Nordeste, a cada pessoa que eles homenageiam. Para a gente é um prazer ter o Jaime Leitão aqui, ele que é um cara de garra, ele é um cara que conseguiu formar um patrimônio, e o nome dele em razão do esforço pessoal, em razão do seu, como a gente fala, no pain, no gain, em razão do seu contexto de luta a favor de um desenvolvimento econômico. Ele também, que é genro de um dos precursores da Universidade de Fortaleza, o professor Costinha, né? O professor Costinha é muito querido, foi ele também que plantou a semente da Unifor. Então, os astros e vocês fazem parte desse contexto de uma energia positiva, né? Eu sou assim meio holística também. Eu fui fazer um negócio aí e disseram que eu era hippie plugado, que não sabia muito bem para que lado eu ia cair, se era a favor do liberalismo, se era a favor de um desenvolvimento econômico. Eu acho que cada país deve enfrentar as suas dificuldades e a sua realidade de maneira distintas. Daí porque eu ainda penso que é necessário, sim, um Estado regulador capaz de proporcionar aquilo que o Adam Smith falava, que é o patamar mínimo civilizatório. Isso. As oportunidades devem ser geradas para que cada um possa desenvolver as suas capacidades. Esse é o meu ponto de vista. Eu sei que talvez não seja o dos senhores, mas, independente disso, é um prazer, é uma honra a Universidade de Fortaleza sediar esse encontro. Eu espero que vocês tenham dias profícuos de palestras e que a gente possa participar desse processo de tese e de antítese que é tão próprio, que é tão necessário na academia. Obrigada, Rafael, por sua presença. Obrigada por proporcionar à Universidade de Fortaleza esse momento. E eu espero que os alunos, os acadêmicos, os profissionais possam, sim, desfrutar desse momento e possam reafirmar os seus valores longe do discurso do ódio, longe do discurso que gera guetos, não é? E gera frustrações nas pessoas que, às vezes, se acomodam. Eu penso que a pior pessoa, o pior servo é aquele que, mesmo livre, continua submisso, continua medíocre na sua forma de agir e na sua forma de pensar. O PPGD proporciona a todos os seus acadêmicos essa liberdade de pensamento e essa liberdade de expressão. São essas as minhas rápidas palavras, não é, para o início dessa semana.
ao tempo em que realmente eu desejo que vocês todos possam contribuir, escrever e fomentar uma cultura de liberdade. Muito obrigada pela presença dos senhores. Muito bom dia a todos. É sempre uma alegria estar aqui em mais uma edição da Semana da Liberdade, desta vez com a missão de compor uma nova diretoria do ILIM. É a primeira vez que esta nova diretoria, que finalizamos o ano passado com o Rodrigo nos passando o bastão, Rodrigo que é em si, em pessoa e em nome. Você fala Rodrigo, a palavra liberdade vem quase que como um sobrenome. E isto é uma alegria para nós, é um orgulho para a gente e é também uma obrigação de dar um bom prosseguimento ao que o Rodrigo fez. O Rodrigo está aqui na frente, já vai palestrar para a gente. E eu acho que o Instituto Liberal ele continua a fazer ao que se propõe com a diretoria nova. Eu estou na presidência e conto com a ajuda do vice-presidente Evandro Faria, com Raduan Melo, Jefferson Figueiredo, Josezito Padilha e Cibele Bastos. E, obviamente, com muito mais gente por trás que compõe os nossos membros, os nossos apoiadores. Como agradecimento inicial, porque é isto que eu devo fazer aqui, a Unifor. A Unifor tem sido uma incentivadora, muito mais do que simplesmente um local que tem cedido para a gente. Mais do que isso, a Unifor tem sido um ambiente de liberdade. Além de qualquer missão que a gente possa fazer, esta universidade é um símbolo no Nordeste. Um símbolo porque tem qualidade, porque tem inclusão, porque permite discussões. Eu tenho muito orgulho de ter sido aluno da Unifor, de hoje ser professor da Unifor e de poder ver eventos como esse serem não apenas acontecendo na Unifor, mas serem extremamente bem recebidos, como são todos os outros, porque eu não quero só ver eventos como o nosso, mas eu quero ver todos na Unifor. Porque o ideal é que nós tenhamos exatamente discussões, ambiente, não é uma voz vencer outra, é as vozes terem voz, né? E eu acho que a Unifor entende muito bem isso e tem sido este canal tão simbólico aqui no Nordeste, especialmente aqui no Ceará. Neste ano, o Instituto Liberal do Nordeste, além da Semana da Liberdade, que vocês estão vendo aqui como uma concretização, nós estivemos em outras frentes. O Ceará, nós temos hoje aqui pessoas de todo o país que vêm para a Semana da Liberdade, mas aqui em Fortaleza aconteceu um fenômeno que eu acho que nem nós daqui de casa mesmo poderíamos imaginar, em que em todas as universidades e faculdades da cidade de Fortaleza há um grupo de estudos liberal, com reuniões frequentes, semanais, com público regular de mais de 30 pessoas. Isso é uma coisa inimaginável. Isso aconteceu um dia desse, de repente aconteceu. As pessoas estavam tão premidas de tal forma, querendo achar uma explicação para aquela angústia que elas haviam sentindo no país. Há algo de errado neste país e que a tentativa está sendo pelo estudo, a tentativa está sendo pelo debate, a tentativa está sendo pela pesquisa, a tentativa está sendo pela investigação do nosso povo. Nós não podemos largar de mão o brasileiro, nós não podemos largar de mão a cultura nossa nordestina, a cultura nossa brasileira. E hoje o Instituto Liberal ele tenta ir além dos grupos, ir aonde os grupos não têm como chegar, nem mesmo como missão. Nós estamos com uma atuação de aproximação parlamentar muito mais forte. Há vários projetos legislativos que hoje, principalmente na seara tributária, e estamos também entrando na seara cultural, que eu já falo mais sobre isso, mas principalmente na seara tributária, vários projetos de aumento de norma, de modificação de certas obrigações. Vários deputados já têm nos procurado no Instituto Liberal para fornecer parecer. Se ganhamos ou não, é outra história, mas em participar, em ser uma voz que pode opinar, que pode trazer uma visão diferente, que pode colocar uma curva de Laffer numa discussão, que pode colocar Hayek, Mises em citação, que enfim, que a gente pode mostrar que, às vezes, para o Estado que está numa penúria econômica, aumentar tributo
pode ser a pior das soluções, pode ser a pá de cal naquela penúria econômica. Então, uma aproximação parlamentar mais destacada. Nos últimos tempos, também, e aí eu acho que há certos posicionamentos pessoais que acabam atraindo certas possibilidades, o Instituto Liberal estará na organização da Marcha pela Vida, em outubro. Fomos convidados para integrar o grupo que organiza uma série de defesas contra o aborto no Brasil. Inclusive, aqui em Fortaleza, estamos fazendo parte de grupos de política nas regionais. Estamos com aproximação em todas as regionais de Fortaleza para discussões sobre saúde da mulher e temas que envolvem aborto, ideologia de gênero. Estamos lá para apresentar uma voz um tanto distinta. Esse é um assunto que me é muito caro, que me revolta muito, que quando eu vejo o STF tomando por menos, com um discurso revolucionário, eu sinto que nós temos que ter uma voz para nos levantarmos contra isso. E o Instituto Liberal também tem feito isso. Tivemos, desta vez, e isso, apesar de não ser uma missão no Instituto Liberal, mas é sempre função nossa avaliar a situação política do país. Tivemos, talvez, uma eleição diferente de todas as demais, como aconteceu no ano passado. Tivemos discursos inimagináveis, propostas inimagináveis para um cenário brasileiro e que apareceram tão rápido. E graças a Deus que aconteceram. E graças a Deus que apareceu gente sendo a favor da iniciativa privada, colocando em xeque a ideia de que o governante também é um privado. O governante também tem interesses próprios e que talvez se a gente pudesse diluir esses interesses pelos interesses de todas as demais pessoas, e será que se isso não seria mais justo? Será que essa justiça social não seria mais apurada? Será que os empresários, os trabalhadores, não têm uma visão para além daquela narrativa da exploração? Eu, por exemplo, nasci numa família pobre. Eu tive que trabalhar aos 12 anos para poder pagar uma escola privada. Para mim, trabalho não é exploração, é um romance. É um sonho. E é o da maioria das pessoas. Eu tenho certeza disso. Ninguém pensa em trabalho como exploração, mas como um meio de melhoria de vida. E é isso que para mim, trabalho é poesia. Produção é poesia. Isso não é economia. Isso é sonho de vida, é realização, é para o que nós nos preparamos, é o que nós queremos deixar para os nossos filhos. E essa é uma mensagem que o Instituto Liberal tenta pregar. Nós não somos matemáticos, nós somos a favor de direitos humanos verdadeiramente. A escolha é, acima de tudo, um direito humano, e a escolha certa é ainda maior. E hoje nós estamos aqui também para homenagear um empresário que já virá falar para nós, que emblematiza muito do que nós pensamos. Já é a terceira edição que nós premiamos empresários nordestinos que são símbolo do nosso povo, que são um orgulho do nosso povo, que produzem por eles, mesmo muitas vezes sendo tão agredidos. Quarta vez que a gente... João Carlos Mendonça, perfeito, muito bem. Rodrigo está me lembrando aqui que, na verdade, é a quarta vez. O primeiro foi o João Carlos Paes Mendonça, do JCPM. E, numa mesma edição, homenageamos Deusmar Queiroz, da Pague Menos, e o Salim Matar, da Localiza. E hoje homenagearemos um outro empresário, que vou já chamar aqui para nos congratular com sua palestra. E é isso que o Instituto Liberal hoje tenta trazer como mensagem. Queríamos muito que todos vocês que estivessem aqui e que gostassem das palestras e que se animassem com os temas, pudessem nos procurar. Nós temos para agora, para o segundo semestre, um projeto, digamos, desafiador. O Instituto Liberal do Nordeste vai tentar criar grupos de pesquisa. Os grupos de estudo, por si só, têm reuniões com palestras, mas a gente quer tentar desenvolver e estimular a pesquisa mesmo, formar pensadores, com pessoas que nós vamos convidar da academia com um interesse de que nós não estejamos simplesmente nos deixando captar pela política porque ela vai nos atrair, mas algumas pessoas devem estar de fora. Algumas pessoas devem estar analisando a situação com parcialidade. Algumas pessoas devem estar de fora
até para trazer melhores informações à política. Eu sou, na visão geral, um direitista, por assim dizer. Mas eu tenho que reconhecer que a esquerda produziu muito antes de chegar no poder. Ela produziu arte, ela produziu literatura, ela produziu ciência, e ela produziu mesmo. Tá certo que depois a política tragou tudo, porque é isso que ela faz. Ela nos suga tanta energia e tanto conhecimento que depois, quando se vira hegemonia, todo o esforço é pela mera narrativa, que é o que é a esquerda hoje. Mera narrativa. Tentativa de prosseguir no poder, desesperadamente. Chamando ladrões de inocentes, chamando corruptos de heróis. Isso é mera narrativa. E o que nós precisamos fazer não é simplesmente dizer somos contra, é fazer melhor. É fazer em nome da verdade, em nome do bem, em nome de Deus. E isto é preciso estar um pouco atrás, um pouco de fora, com uma produção livre, livre até de nós mesmos, livre até dos nossos amigos e aliados, em bem e a busca daquilo que é mais valioso para nós, que é a busca da verdade. Então, isto é o Instituto Liberal do Nordeste. Espero que vocês estejam próximos da gente, que vocês nos procurem, que a gente possa conversar sempre e dialogar sempre. Então, eu vou chamar aqui para falar para vocês, é o nosso empresário homenageado deste ano, desta edição da Semana da Liberdade, é o Jaime Souza Leitão.